Olá, pessoal. Eu me chamo Maria da Conceição Marinho da Silva, mais conhecida como professora Conceição Marinho. Mas, para os mais íntimos e mais chegados, também me chamam de Conquinha. E eu quero dizer para vocês que nós estamos em fase de teste para gravações de videoaulas das aulas que estão publicadas graficamente no site portuguesirado.com.br. Alguém já deve conhecer porque tenho recebido muitas mensagens falando sobre o material que está disponível. Então, eu resolvi, mais a minha equipe, fazermos um teste falando sobre os assuntos que estão publicados e que, naturalmente, muitos de vocês já tiveram a oportunidade de lê-los. Portanto, vamos começar a falar sobre aqueles assuntos que estão registrados naquele site. Meus amigos, o assunto da nossa videoaula de hoje é noções de história da língua portuguesa. Esse assunto se encontra publicado no site Português Irado, com o título de Noções de História da Língua Portuguesa. E vocês quiserem saber mais alguma coisa, é só acessar o arquivo, vocês vão encontrar muitas informações, inclusive exercícios para fixação do assunto. Então, vamos à aula de hoje. Vocês já pararam para pensar na quantidade de línguas existentes no mundo? São inúmeras, dialetos, falares, idiomas, e cada um deles teve origem em outras línguas. Línguas mais antigas que não são mais faladas hoje. Na aula de hoje, a língua que vai nos interessar é a nossa língua portuguesa, que é falado em vários lugares do nosso planeta Terra. Quando nós estudamos a história dos povos antigos, principalmente dos romanos, nós somos informados que esse povo, durante determinado tempo do período da história humana, dominou quase todo o mundo conhecido da época. Grande parte da Europa, da Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, e o norte da África. É o que se tornou conhecido na história da humanidade como Império Romano. Os romanos falavam uma língua, o latim, que teve a sua origem no falar de um povo rústico que vivia numa região central da Itália, chamada de Lácio. Este nome ainda existe hoje, essa região ainda tem este nome. E de lá se espalhou por toda a Península Itálica. Vocês devem ver, quando vocês veem no mapa da Europa, aonde é que fica a Itália? É o conhecido... É uma península com o formato de uma bota antiga. É bem interessante. E foi lá então que o latim se desenvolveu. Ele era falado por um povo muito rústico e que foi se aprimorando, e com o passar do tempo
ficou conhecido como o latim e que foi a língua oficial dos romanos. Os romanos foram um povo, nos diz a história, que dominou grande parte do mundo conhecido. Já falei sobre isso, né? E quando ele saía com seu exército, né, para fazer as conquistas, ele levava naturalmente o latim, que era falado pelos soldados, e levava também a sua cultura para os povos que ele ia conquistando. Quando ele chegava nos lugares, eles impunham a sua língua. Então, os documentos eram todos escritos em latim. Se o povo conquistado tinha alguma coisa na sua língua, isso aí não valia nada como documento oficial. O que valia mesmo eram os documentos escritos em latim. E o latim foi se envolvendo, ia chegando naquela cultura de povos menos culturados do que os romanos, e ia se entrosando, de forma que, no final das contas, aquele falar do latim junto com o falar das pessoas, dos povos que estavam sendo conquistados, foram se transformando e formando outros falares, outras línguas, né? E que, com o passar do tempo, ficou conhecido como as línguas românicas. As línguas românicas são aquelas línguas que tiveram a sua origem no latim, por conta dessa conquista que os romanos fizeram. Temos algumas línguas, as mais conhecidas, línguas românicas. Nós temos o espanhol, que é falado na Espanha, é falado em grande parte da América. Nós temos o português, falado em Portugal, falado no Brasil, e falado na África, e falado em muitos outros pontos que nós vamos ver. Nós temos também o francês, que é uma língua originada do latim, e temos o romeno, também, que é uma língua originada do latim, mas não é muito difundida. É a língua que é falada na Romênia. Então, nós vamos revisar. Temos línguas românicas: o português, o francês, o romeno, e temos o italiano e temos o espanhol. Então, conhecidos, nós temos mais ou menos 5 línguas que foram originadas do latim por conta da expansão do Império Romano. A história nos informa que os romanos começaram esse trabalho de expansão no século III antes de Cristo. Quer dizer, 300 anos antes de Jesus nascer, os romanos já estavam dominando todo o povo conhecido da época, né? Era a Europa, o norte da África, da Ásia Menor, que eles dominaram. Bem, com isso, o português, né, foi nascendo. Mas vocês vão de me perguntar, aonde mesmo que o português se desenvolveu? Ora, nós temos que ir para a história, de novo. Eu falei no início que os romanos dominaram todo os povos antigos, né? O mundo conhecido da época. E eles chegaram, sabe aonde?
na Península Ibérica. Sabe onde é que fica a Península Ibérica? É bom olhar no mapa. A Península Ibérica é onde fica hoje Portugal e Espanha. Aquele pedacinho de terra, né, que fica bem no início, próximo da Inglaterra, de frente para o Oceano Atlântico. Então, os romanos foram para esse lugar. E lá eles encontraram um grupo de pessoas, de povo que morava lá. Que falavam lá um falar, que não era lá essas coisas, né? Mas eles impuseram a sua cultura e principalmente a sua língua. Porque era isso que eles faziam. Eles dominavam pela cultura. E foi lá então que nasceu o português. Na realidade, o português não era o português que nós falamos hoje, naturalmente. Os romanos chegaram lá, os soldados falando um latim chamado latim vulgar. Por que latim vulgar? Porque era um latim diferente do latim falado pelos nobres, pelos filósofos. Era um latim comum do povo, era o povo que falava. E os soldados, que eram pessoas do povo, sem muita cultura de conhecimento de clássicos, então eles falavam esse latim vulgar. E foi esse latim que que chegou lá na Península Ibérica. E lá na Península Ibérica, então, ele, em contato com os falares dos povos que já moravam lá, com o tempo foi se aprimorando e passou a ser conhecido uma língua chamada galego-português. Depois ele foi se aprimorando e foi se formando num português mais conciso, ou que as pessoas falavam e se entendiam melhor, né? E foi esta língua que foi considerada oficial pelos reis de Portugal. Isso depois de muitas batalhas para expulsarem os árabes e expulsarem os germânicos. O povo que ficou, então, se organizou, que é o que nós conhecemos, né, com os reis de Portugal. Bom, como foi então que o português se correu o mundo? Ora, o povo que ficou lá na Península Ibérica não só herdou a língua de origem latina dos romanos, mas eles também herdaram o gosto pelas conquistas. Quando a gente estuda a história de Portugal, acoplado com a história do Brasil, nós vamos ver que os portugueses foram um povo que se aventuraram às águas do Oceano Atlântico, que até então muita gente não tinha coragem de atravessar aqueles mares, aquelas águas. E o povo português, né, herdou esse gosto pelas conquistas. E começou então a ir procurar novas terras. Eles herdaram a conquista, o gosto de conquista dos romanos, não só a língua. Então eles se aventuraram, né, com as suas naus, com seus barcos à vela, para singrar as águas do Oceano Atlântico, que eles não sabiam muito em que eles iam, aonde eles iam chegar. Bom, quem já estudou a história do Brasil sabe que em 1500 Cabral chegou aqui no Brasil, atravessando o Oceano Atlântico. Naturalmente ele trouxe a sua língua e fez como fizeram os romanos quando chegou lá na Península Ibérica. Os povos que estavam aqui, né, eles conquistaram essa terra e implantaram a sua língua, a sua cultura.
E assim os portugueses foram para a América, aqui América do Sul, eles foram depois para a África, eles foram para a Oceania, eles foram para os 5 continentes que nós conhecemos. Europa, América, África, Oceania e Ásia. Então, o nosso português é falado nesses 5 continentes, em alguns lugares. No Brasil, na América, na África nós temos alguns lugares como Moçambique, nós temos Ilha da Madeira e Açores, nós temos na Oceania, nós temos Timor-Leste, é longe a beça, mas eles chegaram lá. E assim foi a disseminação do nosso português. Naturalmente que o português que nós falamos hoje não é igual ao português que o Cabral falava, mas a essência da língua permanece até hoje. Bem, meus amigos, o nosso assunto de hoje, né, é a nossa primeira experiência em aula gravadas em vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E nós estamos aqui à espera da opinião de vocês, né, a respeito desta videoaula. Estaremos à disposição e tentaremos melhorar cada vez mais para que esse trabalho alcance o seu objetivo, que é ajudar pessoas a entenderem melhor a nossa língua e a falar melhor também a nossa língua. Porque vocês sabem que a comunicação hoje é a coisa mais importante que deve existir entre as pessoas. E se você se comunica mal, você também vai ser interpretado mal. Por isso, nós precisamos de saber da opinião de vocês para aprimorar a nossa comunicação.